2, 3, gravando. E aí, ferinhas? Tudo bom com vocês? Então, hoje o vídeo é sobre evolução. É um vídeo rápido, bem objetivo, sobre todos os pontos de evolução que geralmente caem no vestibular, tá? No vestibular de maneira geral e mais especificamente o vestibular da UFRGS que tá chegando aí, galera. Agora o vestibular de 2017. Então, vamos lá. Bom, primeiro, né, vocês obviamente precisam saber as teorias de evolução. Tá? Vocês me perdoem, né? Tipo, vocês vão ouvir helicóptero, vocês podem ouvir barulho de piscina, vocês podem ouvir várias coisas. Eu tô gravando aqui de Floripa no meio do recesso. Então, vocês me perdoem se tiver barulho de felicidade. Mas vamos lá. Olha só. Vocês precisam saber as teorias da evolução, certo? Então, primeiro, vocês precisam saber a diferença entre lamarckismo e darwinismo. Então, vocês precisam saber que Lamarck, lá por 1789, então, falou que os organismos evoluíam seguindo a lei do uso e desuso. Se o organismo usasse determinada estrutura, essa estrutura evoluía, essa estrutura adquiria certa complexidade, porque ela ficava no organismo, e se essa estrutura não fosse usada, essa estrutura, ao contrário, então atrofiaria. Né? O exemplo clássico para explicar a lei do uso e desuso de Lamarck é, então, o pescoço da girafa. Então, Lamarck dizia que as girafas tinham um pescoço longo porque, para elas alcançarem o alimento na copa das árvores altas, elas tinham que ir esticando o pescoço, esticando o pescoço, esticando o pescoço, até que, né, ficaram com o pescoço daquele tamanho. Certo? Então todas tinham um pescocinho pequeno, e aí, como elas tinham que chegar lá em cima, no topo das árvores, para pegar as frutinhas das quais elas se alimentavam, elas foram esticando o pescoço, esticando o pescoço, esticando o pescoço, usando tanto essa esticação de pescoço, que daí o pescoço ficou comprido. Isso é o lamarckismo, gente. Só que a gente já sabe que não é bem assim, porque quando Darwin apareceu, fez toda a sua viagem ao longo ali do arquipélago de Galápagos, ele começou a observar coisas bem interessantes, principalmente no bico de certas aves, né, que tinham uma estrutura bem relacionada com o tipo de alimento que eles comiam, e ele começou a notar que, na verdade, as coisas não funcionavam assim. E ele começou, então, a escrever uma nova explicação, né, para a evolução dos seres vivos. E esta nova explicação a gente conhece como seleção natural. E essa seleção natural diz o quê? Que os organismos, na verdade, eles têm uma variação, uma variabilidade genética entre si. Claro que naquela época ele não falou em variabilidade genética. Ele sabia que os organismos eram diferentes entre si. E aí, devido a pressões ambientais, alguns organismos eram melhor adaptados para aquelas variações ambientais, para aquelas pressões ambientais. Né? Então, o passarinho que se alimentava da carne, sei lá, de uma semente com uma casca muito dura, é óbvio que os passarinhos, dentre aquela população de passarinhos, os que tinham bico com uma estrutura melhor para quebrar aquela casca, se davam melhor do que aqueles outros que tinham um bico muito frágil, fino, o que vocês quiserem chamar. E aí esses sobreviviam, né, os que tinham um bico mais adaptado, e os que não tinham um bico muito próprio para aquele tipo de alimento acabavam passando fome e morrendo. E se eles morriam, eles não deixavam descendentes. Se eles não deixavam descendentes, você que já sabe, eles não passavam o que adiante? Os seus genes. E aí, aqueles alelos que determinavam um bico fino e frágil sumiam da população. E assim a gente só enxerga hoje os alelos
responsáveis, que representam, então, condição para adaptação dos seres vivos no ambiente que a gente tem, comendo o que comem hoje, ok? Então, essa é a seleção natural. Então, enquanto Lamarck dizia que todo mundo tinha pescoço, nas girafas todas tinham pescoço curto, e daí, devido à necessidade de alcançar o alimento no topo das árvores, esse pescoço ia aumentando, em contrapartida, Darwin dizia o quê? Que não, nem todas tinham pescoço curto, algumas já tinham pescoço longo, e aí essas com pescoço longo tinham um aporte de alimento maior, porque elas não só podiam pegar o alimento nas árvores mais baixas, como também nas árvores mais altas. Elas se alimentavam mais, melhor. E se alguma coisa acontecesse no ambiente, que as árvores, sei lá, as árvores pequenas, as árvores mais baixas fossem, sei lá, dizimadas e que só ficassem as maiores, elas tinham chances de sobreviver porque elas alcançavam o alimento, né? Então essas eram melhor adaptadas às pressões ambientais e essas sobreviviam mais e deixavam mais descendentes, certo? Hoje, gente, a gente já tem uma variação muito melhorada do darwinismo. A gente tem o neodarwinismo, né? Que é a teoria sintética da evolução. A teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, ele fala exclusivamente que, e bem direto, né? Que toda essa variação, essa variabilidade dos organismos que Darwin já enxergava era, na verdade, uma variabilidade genética. Então, o neodarwinismo ou a teoria sintética da evolução, ela vai trazer contribuições mais modernas, né, para a teoria de Darwin, da seleção natural. Então, ela vai englobar dados de biologia molecular, de paleontologia, de biogeografia, etc. Tá? E aí, quando a gente fala em seleção natural, é importante a gente lembrar que a seleção ela atua de diversas formas, né? A gente tem alguns tipos de seleção que, de repente, é importante dar uma olhada. Então, a gente tem a seleção direcional, que eu vou botar a figurinha aí para vocês. A direcional quer dizer o quê? É aquela seleção que vai favorecer um fenótipo, tipo pescoço longo só, tá? E aí no gráfico a gente vai ver um deslocamento então da curva de sobrevivência pro lado dos que tem pescoço mais longo, ok? Ao longo do tempo, ok, galera? E aí tem a seleção estabilizadora. A seleção estabilizadora é aquela que, na verdade, vai favorecer um fenótipo intermediário. Os extremos não são favorecidos, certo? Ao meio termo. Então, esse gráfico ele não vai sofrer deslocamento horizontal ao longo do tempo, ele vai sofrer sim um deslocamento vertical, porque vai ter mais gente sobrevivendo naquele fenótipo intermediário, tá bom? A figurinha tá aí para vocês verem. Tem a seleção disruptiva. A seleção disruptiva é aquela em que os fenótipos extremos opostos, tá? São favorecidos. Então a gente vai ver o quê? Como se fosse duas corcovas de camelo, né? A gente vai ver um gráfico, na verdade, não como uma curva normal, né? A gente vai ver duas montanhas e um vale. Né? Uma corcovinha de camelo mesmo. Por quê? Porque vai sobreviver mais gente nos extremos e menos gente no intermediário. E aí a gente vai ter também a seleção sexual. A seleção sexual é aquela que afeta diretamente a reprodução dos indivíduos, tá? Ou seja, vão sobreviver mais fêmeas, vão sobreviver mais machos, e daí vai dar problema depois na hora do acasalamento. E a seleção artificial é aquela... na verdade, a seleção sexual também, gente, tem a ver com a seleção que as fêmeas fazem na hora da corte. Principalmente a gente enxerga isso em insetos, em muitos artrópodes, de maneira geral, mas mais em insetos, e em aves, né? As aves, os machos,
fazem toda uma muda de pena na época reprodutiva para atrair as fêmeas, ficam mais coloridos, o canto é para atrair a fêmea, né? Então isso é bem legal. Isso é seleção sexual também, tá? A fêmea vai selecionar os machos mais aptos. E os mais aptos, o que quer dizer? Ai, professora, que coisa. Então, aparência conta. Aparência conta sabiamente na medida que o macho que tem cores mais vivas nas suas penas é aquele que se alimenta melhor. E se ele se alimenta melhor, ele tem mais chances de ter os genes melhores para passar para sua prole. Entendeu? Isso acontece com a gente também, conscientemente ou inconscientemente a gente seleciona, tá? E aí, gente, tem a seleção artificial também. A seleção artificial é aquela em que o homem, tá? Visando os seus próprios interesses, seleciona, né, organismos em detrimento de outros. Por exemplo, na agricultura, na agropecuária, né, nem sempre, por exemplo, um Chester. Um Chester é uma aberração da natureza. A gente fez, né, um frango com uns peitos enormes, porque a maioria das pessoas adora uma carne de peito. E aí fizeram, vamos mexer no bicho pro bicho ter um peitão, né? Só que aquele bicho com peitão não consegue nem andar. Muitas vezes, pelo peso, ele quebra até as pernas. É bem triste. Eu não compro Chester por causa disso. E aí, o que acontece? Pro bicho não é bom, né? Então, a seleção natural nunca seria no sentido desse bicho sobreviver. Porém, o homem foi lá e selecionou. E um outro exemplo clássico na agricultura, né? Às vezes a gente tem algumas espécies de plantas que o homem seleciona porque, sei lá, dá mais fruto, né? Ou tamanhos de planta que não são naturalmente selecionados, são artificialmente selecionados, porque as podas artificiais visam a produção de mais fruto. E para a árvore, produção de fruto é altamente desgastante. Ela tem que fabricar fruto para fazer a sua dispersão como indivíduo, mas não na proporção que o ser humano faz. O ser humano faz as podas, bota adubo e um monte de coisa para que ela tenha energia para dar mais fruto. Para quem? Para a gente, porque para ela tanto faz. Tá bom? Então, isso é seleção artificial. Aí, outras coisas importantes de se saber. Evidências da evolução. Vocês precisam saber que a gente tem fósseis, então, registros fósseis que datam de diferentes eras, né, geológicas, que vão nos dar indícios de que é isso mesmo, que os organismos foram modificando devido a pressões ambientais. Então, a gente tem... Como é que a gente mede isso? Com isótopos radioativos. Então, a gente tem isótopos, né, que a gente usa para marcar determinadas amostras, e dependendo do decaimento, né, dessa radioatividade, que a gente chama de meia-vida. Então, a meia-vida é a taxa de decaimento das formas radioativas. Né, metade dos isótopos radioativos decai. Né, então, esse tempo que levou para metade dele decair, a gente chama de meia-vida, até ele ficar estável. Então, uns exemplos, tá, de isótopos radioativos usados para medir tempo geológico das amostras fósseis. Então, o carbono 14 é o mais usado. Por quê? Porque ele decai em 14,3 dias. É super rápido. A gente consegue respostas rápidas da idade daquela amostra. O trítio, só que o trítio, ele decai em 12,3 anos. Aí já é mais de... Fósforo, 32 anos. Potássio, 40 anos. Urânio, 238. Imagina, urânio não, né? A figurinha na sua vida não ia ver, não ia descobrir quanto tempo tem a amostra. Então, o mais usado é o carbono 14 por causa disso, tá? Porque tem uma meia-vida rápida.
E o que é a idade absoluta quando alguém mede, né? É a relação entre o isótopo estável e o radioativo, certo? É isso que é a idade absoluta da amostra. Tem outras formas, né, que a gente olha e vê que as coisas estão no sentido de uma evolução. Quais? Anatomia comparada, gente. Dentro da anatomia comparada, a gente tem duas coisas bem importantes. Convergência adaptativa e irradiação adaptativa. Quando a gente pensa em convergência, sempre pensem que existe várias coisas convergindo para uma comum. Convergência. Irradiação adaptativa, uma coisa comum irradiando para várias coisas diferentes. Pensando nisso, a gente já vem com a definição, então, com o conceito de convergência adaptativa. Convergência adaptativa é quando diversas estruturas ou órgãos com origens diferentes começam a ter funções semelhantes. Por quê? Porque muito provavelmente sofreram a mesma pressão ambiental. Por exemplo, asa de morcego e asa de ave, asa de morcego e asa de borboleta, né? Obviamente não são as mesmas estruturas, não têm a mesma origem, certo? São grupos totalmente diferentes. Só que elas desempenham funções iguais, então há uma convergência de órgãos diferentes, estruturas com origens diferentes, grupos diferentes, né, filogenéticos diferentes, tendo estruturas que convergem para a mesma função, tá? Porque provavelmente, como eu disse, sofreram pressões adaptativas ambientais semelhantes para voo. E tem a irradiação adaptativa. A irradiação é o contrário. Eu tenho uma estrutura de origem comum, provavelmente num grupo, filogeneticamente muito próximo, que irradia para um monte de função diferente. E aí a gente tem braço de humano, pata de cavalo, dianteira, né? A gente tem nadadeira peitoral de baleia, serve para nadar. A gente tem asa de morcego, né? Então são todos mamíferos. Então asa de morcego para voar, nadadeira peitoral de baleia, que também é membro anterior, tá? Para nadar. A gente tem as pernas dianteiras dos cavalos, então, para cavalgar. E os nossos braços, enfim, que tem diferentes funções, certo? E todos somos mamíferos. Então, isso é um exemplo clássico de irradiação adaptativa. Então, essas coisas nos evidenciam um processo de evolução, certo? Outra coisa bem importante... essa questão é muito comum na URGS, tá? Teve uma questão de 2012. Quer ver? Ó, vou falar para vocês qual que é. De 2012 a 61. Quer ver? Ó. Assinar a 61 na minha lista do meu material, desculpa. Assinar a alternativa correta com relação às estruturas análogas. Se é análogo, gente, órgãos análogos são aqueles órgãos que têm anatomia diferente e mesma função dentro da convergência adaptativa, certo? Enquanto os órgãos homólogos são os referentes à irradiação, então eles vão ter anatomia muito semelhante e funções diferentes, tá bom? Então vamos lá, ele está falando de estruturas análogas, vai ter que ter função igual e estrutura diferente. Então, ó, elas surgem a partir de convergência evolutiva, certo? A gente já viu que é certo. A B, por que não é? Porque elas derivam de estruturas existentes em um ancestral comum. Não, a gente viu que a origem delas é diferente, então não tem ancestral comum, por isso que não é a B. A C, elas evidenciam os parentescos evolutivos entre espécies. Não tem parentesco nessa. Elas têm a mesma origem embriológica. Não tem a mesma origem embriológica. Elas podem apresentar diferentes funções. Não, elas convergem para a mesma função. Então era a letra A, certo? Só para dar um exemplo de questão que cai, como é que cai. Tá? E aí, outra coisa importante é a gente saber definição de valor adaptativo, tá?
Para que é importante saber a definição de valor adaptativo? Para saber se algum valor, se algum fator evolutivo vem atuando em alguma população ao longo do tempo, tá? Então, o valor adaptativo é a contribuição reprodutiva de algum genótipo ou fenótipo para as gerações subsequentes, tá? Outra coisa bem importante, isso já caiu assim, teoria mesmo, tá? Numa questão da URGS de 2014 também. Outra coisa importante de saber, o que é equilíbrio de Hardy-Weinberg? O que o equilíbrio de Hardy-Weinberg diz? Que se nenhuma força estiver atuando sobre a população, nenhuma força qual? Adaptativa, nenhuma força evolutiva, tá? Se nenhum fator evolutivo de evolução estiver atuando numa população, a frequência alélica entre os organismos é constante. A frequência alélica é o que? A frequência do alelo dominante e do alelo recessivo em alguma população, tá? Ela flutua, né? Porque ela está sofrendo pressões. E eles dizem que se não tiver pressão nenhuma evolutiva, então a frequência desses alelos, a relação é constante. Faz sentido, né? Isso só acontece quando uma população é grande pra caramba, quando o número de fêmeas é igual ao número de machos, quando ela é panmítica, ou seja, o cruzamento é bem aleatório entre os indivíduos e o número de descendentes é igual entre as gerações, e não tem sobreposição de geração. Isso é quase que impossível no mundo real, né? Então a gente vai ver aqui quais são os fatores então que vão frustrar esse equilíbrio de Hardy-Weinberg. Mutações que estão acontecendo a todo momento, né? As mutações já fazem com que isso vá por terra. Seleção natural, seleção sexual, deriva genética. Deriva genética. Quando eu tenho uma flutuação randômica entre a frequência alélica, né? Eles flutuam de maneira aleatória. Quando existe algum evento que faz com que a população amostral fique diferente da população inicial. Em que situações isso acontece? Ou quando acontece uma catástrofe qualquer, né? Vivemos uma história geológica de sucessivas catástrofes. Vivemos um momento glorioso, mas é muito pequenininho pra gente falar que não tem. Então, né, mas a gente viveu a era glacial, a gente viveu a deriva dos continentes, a gente viveu a queda do... A gente, digo, terra, tá? A gente, homem não, graças a Deus. A Terra viveu o choque com um asteroide, muito possivelmente, né, na época da extinção dos dinossauros. Então, todas essas catástrofes fazem, então, parte de uma deriva genética para alterar as frequências. E o famoso efeito fundador, que o que é isso? Que novos hábitats geram novas populações, tá? Por isolamento, principalmente. E a gente tem o fluxo gênico também. Então, o fluxo gênico é o que? É o intercâmbio de alelos entre populações. E ele é rompido ou quando ele tem um isolamento reprodutivo pré-zigótico, então quando ele acontece antes do encontro do espermatozoide e do óvulo, ou pós-zigótico, né? Quando alguma propriedade biológica impede o desenvolvimento do zigoto híbrido, tá? Quando eu tenho espécies diferentes que não se acasalam, certo? E aí eu tenho definição de especiação. Daí já vamos falar sobre especiação, então, já que a gente está falando em isolamento reprodutivo. Entenderam o que é isolamento reprodutivo pré-zigótico e pós-zigótico? O pré-zigótico é aquele que impede o encontro do espermatozoide e óvulo. Ou quando os caras da mesma espécie ou de populações diferentes, eu
vão acasalar um de noite e outro de dia, e daí não vão se encontrar os gametas, ou sei lá, um tá no ambiente terrestre, outro no ambiente aquático. E os pós-zigóticos daí, tipo, eles se encontraram, tá? E o que vai acontecer? Alguns mecanismos do próprio sistema imunológico às vezes fazem com que um aborto aconteça para não ir para frente a gestação de um híbrido entre duas espécies diferentes. E aí a gente fala em especiação. A especiação ela pode ser alopátrica ou simpátrica. Isso é bem importante. Tem caído bastante no vestibular da URGS e nos outros vestibulares também, né? Caiu em 2016, ano passado. Caiu em 2013, 2011. Aliás, em 2016 caíram 2 questões sobre especiação. Então vamos lá. O que é uma especiação alopátrica? Uma especiação alopátrica tem causa no isolamento geográfico. Ou seja, os organismos não têm contato no mesmo ambiente, certo? Existe uma barreira geográfica, pode ser um oceano, pode ser um lago, pode ser, sei lá, tá? Uma barreira geográfica está isolando essas criaturas. E a simpátrica, a causa da especiação é isolamento reprodutivo, que pode ser, como a gente acabou de falar, pré-zigótico ou pós-zigótico. Certo? Depende da historinha que o enunciado contar. Mas o que é importante você perceber é que o isolamento reprodutivo ele pode acontecer na mesma área geográfica. Certo? Sim, como eu já falei, pode ser um inseto que se acasala de noite só e o outro se acasala de dia, ou um anfíbio qualquer. Porém, quando eu falo de especiação por isolamento geográfico, essas criaturas nunca vão se encontrar, porque não tem contato na mesma área, ok? E eu acho que é isso que eu queria falar para vocês. Vocês sabendo dessas historinhas todas, vocês já matam boa parte das questões de evolução. Só deixa eu contar para vocês aqui do listão da URGS de 2016, o exercício 7 da prova de biologia, o exercício 7, cadê? Aqui, ó. Era esse aqui, ó, galera. Que bonitinho, ó. Opa, tá vendo? Ele dizia que tinha uma área, uma área aqui, de tantos hectares, que foi reduzida ou fragmentada. E aí ele ia perguntar, aqui, ó, observe a figura de baixo referente à supressão dos campos nativos no Rio Grande do Sul. Daí uma redução, uma mancha única de 1.000 hectares para uma mancha única de 400 e supressão mais fragmentação na situação 2, que é aquela de um monte de bolinha. Com base no esquema, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparece. Aí tem assim, as espécies campestres de mamíferos encontram melhores condições de habitat na situação lá, uma vez que pode ocorrer parará, na situação parará. Então, a melhorzinha é a 1, né, gente? Porque eu tenho uma supressão na 1, que é aqui, eu reduzo a área, mas eles continuam se encontrando para cruzar, né? Eu não tenho isolamento, não tenho isolamento nem geográfico nem reprodutivo. Na situação 2, eu tenho isolamento reprodutivo e geográfico. Eu estou fragmentando o habitat. Então, olha só. Então, na 1, uma vez que pode ocorrer isolamento geográfico na situação 2. E se eu tenho isolamento geográfico na situação 2, eu não tenho mais intercâmbio genético, eu não tenho mais fluxo gênico entre as populações. Eu interrompo isso. E aí eu posso fazer com que essas populações, depois de um tempo, não se reconheçam mais como potenciais parceiros sexuais. Tá? Pode até levar à extinção isso. Então, essa foi uma mostra. A 9...
A 9 também era de evolução, quer ver? Do ano passado, gente. Considere as seguintes informações sobre as espécies e processos de especiação. De novo, especiação, ó. 1. As espécies, de acordo com o conceito biológico, são constituídas por grupos de populações naturais que se intercruzam de maneira real ou potencial e que estão reprodutivamente isoladas de outros grupos. Tá certinho. Aí ela vai falar de coisas que a gente já falou em outros momentos, tá? Mas que eu não falei agora na aula de evolução. Então vamos lá que a gente vai rever. As aneuploidias podem dar origem a novas espécies vegetais sem a necessidade de isolamento geográfico. Gente, só para recapitular. As mutações numéricas, tá? Eu chamo de aneuploidias, tá? As euploidias, o genoma todo muda. E nas aneuploidias, eu tenho um acréscimo ou decréscimo em algum par. Por exemplo, a trissomia do 21. E todas aquelas síndromes de Klinefelter, ou Klinefelter, Turner, que daí são os cromossomos sexuais. Só aneuploidias, porque eu tenho acréscimo ou decréscimo de um cromossomo em um par, tá? As euploidias, o genoma inteiro vai ter acréscimo, ou seja, vai ser múltiplo, um genoma múltiplo. Ou seja, ou eu tenho o 2N para N, quando reduz tudo, ou eu tenho 2N para 3N, para 4N. Então, é um tetraploide, um triploide. Isso é muito comum em planta. Então, essa 2, na verdade, é uma euploidia que pode gerar espécies novas em vegetais. Isso é bem comum e não aneuploidia, tá bom? Aí a 3 vai dizer que uma radiação adaptativa, aquela que o mesmo órgão de estrutura, a mesma estrutura tem várias funções diferentes, que dá origem a órgãos homólogos, tem grande chance de ocorrer em ambientes onde exista uma série de recursos subutilizados. Sim, né? Porque se eu tenho um monte de nichos à disposição, eu tenho pressões ambientais diferentes, então, e aí eu posso ter várias funções para o mesmo órgão. Tá certinho. Então, a 1 e a 3. Então, essa era a resposta D. Tá, gente? Então, só para vocês terem uma ideia de como caem esses conceitos de evolução no vestibular. Se houver alguma dúvida, por favor, nos comentários, me procurem, me achem. Estou disponível até no recesso aqui em Florianópolis. Tá bom? Então é isso. Estudem, a URGS está chegando. Qualquer coisa me acha.